Olá, galerinha linda do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bom? Prontos para voltar? Estamos quase voltando. Vamos lá, gente. Na aulinha de hoje nós vamos estudar um pouquinho de simetrias na circunferência trigonométrica. Mais basicamente, redução ao primeiro quadrante. Ok? Redução ao primeiro quadrante. Ou seja, tem um arco, um ângulo. Arco é um ângulo que esteja no segundo quadrante, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, a gente vai jogar para o primeiro quadrante. Vou fazer uma transição aqui para mostrar a aula para vocês, ok? Vamos lá, meu povo lindo. Então, essa é a nossa aulinha de hoje, ok? Bom, pessoal, nós vamos estudar isso aqui, ó. Tá nesse capítulo 8, livro 6, setor, é sempre 212, né? Os módulos 35, 36, 37. Nós já estudamos seno, cosseno e tangente, né, de um arco. Só que eu procurei fazer, tudo estava no primeiro quadrante. Agora nós vamos aprender a trabalhar com seno, cosseno e tangente, ou até mesmo ver um arco que a gente consiga transportar ele para o primeiro quadrante, onde ele não está no primeiro quadrante, ele está no segundo quadrante, terceiro quadrante ou quarto quadrante. E tem uma regrinha. Então, olha só, vamos ler um pouquinho isso aqui com vocês, tá legal? Quando estamos trabalhando com trigonometria e deparamos-nos com um ângulo que não se encontra no primeiro quadrante, sempre podemos reduzi-lo de forma a encontrar o ângulo correspondente a esse que esteja justamente no primeiro quadrante. Ou seja, o que ele está dizendo, um ângulo está no segundo, terceiro ou quarto quadrante e a gente consegue transportar ele ou jogar ele para o primeiro quadrante. Tá legal? Isso é possível graças à simetria presente no ciclo trigonométrico. Mais precisamos nos atentar para o que ocorre com os sinais das funções trigonométricas em cada quadrante. Por exemplo, se um ângulo está no segundo quadrante, a gente joga ele para o primeiro quadrante, a gente consegue resolver o seno dele. E é o mesmo valor do seno do primeiro quadrante. Já o cosseno no segundo quadrante, ele é um cosseno negativo. Então, a gente vai jogar ele para o primeiro quadrante, vai ser um valor de 30, 45 a 60 graus, geralmente, tá legal? Só que ele tem um sinal negativo. Por exemplo, a gente vai ver um exemplo bem prático disso aqui, tá? Existe uma figura aqui que mostra como é que a gente coloca, é o que diz aqui, tá legal nesse último parágrafo, e a gente vai ver o seguinte, ó, essa figurinha. Mas nós vamos ver aqui embaixo como é que a gente vai trabalhar isso, pessoal. Método prático para redução ao primeiro quadrante, tá? Se o ângulo com o qual estamos trabalhando for y, então a gente está trabalhando com o ângulo y. Praticidade, o ângulo é y. E ele estiver no segundo quadrante, seu correspondente no primeiro quadrante será o ângulo x tal que. Então esse ângulo x do primeiro quadrante, por exemplo, eu vou pegar um ângulo aqui, ó, vamos olhar essa figurinha de uma forma um pouquinho diferente, está aqui. Ele está, esse ângulo aqui, ó, por exemplo, é um ângulo y. A gente vai transportar ele para cá, vai fazer isso. E esse valor daqui até aqui é o mesmo daqui até aqui. Ou esse valor, que é o seno, cosseno e a tangente, e por aí vai, esse valor é o mesmo que a gente tinha dele aqui, que jogou para cá. Tá legal? Mas para você jogar ele para o primeiro quadrante, basta você fazer isso aqui, ó. Y é o ângulo que está no segundo quadrante. X é o correspondente dele no primeiro quadrante. Você vai pegar e vai fazer x igual a 180 menos y. Então vamos ver um exemplo prático quando o ângulo está no segundo quadrante. Considere um ângulo de 150 graus, ó, aqui o exemplo. Para reduzi-lo ao primeiro quadrante ou transportar ele para o primeiro quadrante, nós teremos que fazer 180 menos 150, x igual a 30. Pronto, o ângulo correspondente a 150 graus, que é um ângulo do segundo quadrante, né? O segundo quadrante vai de 90 graus até 180 graus.
Então o ângulo é de 150 graus, ele está no segundo quadrante. Basta você fazer 180 menos 150. Você encontrou esse xizinho, que é esse ângulo aqui, ó, jogado para o primeiro quadrante, ó. É esse ângulo aqui no primeiro quadrante. Beleza, galerinha? É só fazer isso. Então, por exemplo, se eu quero calcular o seno de 150 graus, basta eu fazer o seno de 30 graus. Por quê? O ângulo 150 graus ele se encontra no segundo quadrante. O seno é positivo no primeiro e segundo quadrante. Eu já mostrei essa regrinha dos sinais de seno, cosseno e tangente umas 2 vezes, pelo menos, para vocês em aulas até diferentes. Beleza? Então, o seno de 150 graus é o seno de 30 graus. Já o cosseno de 150 graus é o cosseno de 30 graus. A gente jogou ele para o primeiro quadrante e virou 30. Legal. Só que não é bem o cosseno de 30 por um motivo. Porque o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, o cosseno de 150 graus é você fazer o cosseno de 30 com o sinal negativo. Então, é menos o cosseno de 30. A tangente também seria negativa e assim vai, né? A secante é o mesmo valor do sinal do cosseno e a cossecante, o sinal contrário, é o mesmo sinal do seno. Então é só você fazer isso. E a gente já sabe que o que é tangente? É seno sobre cosseno e assim vai, né? Cossecante é o inverso do seno, a secante é o inverso do cosseno e a cotangente o inverso da tangente. Isso tudo a gente já estudou. Beleza? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Analogamente, se o ângulo y estiver no terceiro quadrante, para reduzirmos ao primeiro quadrante, devemos fazer isso aqui, ó. Lá do segundo quadrante para o primeiro, a gente faz 180 menos y. Aqui, ó, o que está em rosinha aqui, ó. 180 menos y. Aqui a gente faz o contrário, y menos 180. Então vamos ver um exemplo 2. Considere o ângulo 4π sobre 3. Seu correspondente será o valor do ângulo, que é esse aqui, que ele é maior do que 180. Ele está no terceiro quadrante, esse ângulo. Então basta fazer 180 menos y. Y menos 180, desculpa. Só que o y é esse valor aqui. E o 180, como está tudo em π, a gente usa o π. O 180 é π, ó. Então, 4π sobre 3 menos π, x igual a π sobre 3. Só fazer MMC. Π sobre 3, π é 180 graus, não é isso? A gente já estudou e está em radianos. Mas o π equivale a 180 graus. 180 graus divididos por 3 dá 60 graus. Então, esse x vale 60 graus. Então, se você quer calcular o seno de 4π sobre 3, é fazer o seno de π sobre 3, que é 60 graus. Só que aqui está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o seno é negativo. Então, na realidade, é o valor do seno de 60 graus, isso aqui é 60 graus, só que com o valor negativo. Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 4π sobre 3 é menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno também é negativo. E a tangente é positiva no terceiro quadrante, né? Então, é só você olhar o sinalzinho. Mas é o mesmo seno desse ângulo aqui, ó. O mesmo aqui de cima, galerinha. O mesmo, ó. De 30 graus. Se eu quero calcular o seno, cosseno e a tangente, ou a secante, cossecante, ou a cotangente de 150 graus, é fazer o seno, cosseno, a tangente, enfim, de 30 graus, mas tem que olhar o sinal, porque 150 graus está no segundo quadrante, então a gente tem que saber se o seno é positivo ou negativo no segundo quadrante, aqueles regrinhas dos sinais que eu já mostrei. Mesma coisa para o cosseno, mesma coisa para a tangente, por aí vai, tá? A secante tem o mesmo sinal do cosseno e a cossecante o mesmo sinal do seno. E a cotangente o mesmo sinal da tangente. Beleza? Segundo exemplo. Agora vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, a regrinha dos sinais. Botei pela terceira vez. Vamos ver, analogamente, se o ângulo agora y é um ângulo y qualquer. Ele está lá no quarto quadrante.
Nós queremos reduzir ele ou transformar ele para o primeiro quadrante. A gente deve fazer 360 graus menos y. Esse x é o valor do ângulo lá no primeiro quadrante. Por exemplo, considere o ângulo 300 graus. Reduzindo-o ao primeiro quadrante, teremos x igual, x é o arco do primeiro quadrante. Todos os três exemplos, o x é o arco que a gente quer no primeiro quadrante. Então, 360 menos 300, 60 graus. Então, gente, se eu quero calcular o seno, o cosseno, a tangente, ou a secante, ou a cossecante, ou a cotangente de 300 graus, é o mesmo valor do seno, cosseno, tangente de 60 graus. Então, se eu quero a tangente, o seno, vou falar no seno, o seno de 300 graus, basta eu fazer o seno de 60. Só que eu tenho que olhar o quarto quadrante, olha lá, o quarto quadrante, o seno é o quê, ó? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. É daqui que a gente roda, assim, não é, ó? Sempre assim, ao contrário, né? Sentido anti-horário. No quarto quadrante ele é negativo. Então, se eu quero seno de 300 graus, basta eu fazer o seno de 60 graus e colocar o valor negativo dele. Né? Seno de 60, raiz 3 sobre 2. Então, o seno de 300 graus é menos raiz 3 sobre 2. E o cosseno é o quê? Vamos ver o cosseno? Positivo. Então, eu quero calcular o cosseno de 300 graus. Basta eu fazer o cosseno de 60, que é 1 meio. 1 meio positivo, porque vai ter o mesmo sinal ó, no primeiro quadrante. Ó, 60 graus é do primeiro quadrante positivo. Beleza, gente? E a tangente é negativa. É só fazer o seno dividido pelo cosseno. Mas a tangente de 60 graus é a raiz de 3. Mas ó, no quarto quadrante ela é o que? Negativa. Então, a tangente de 300 graus, ó, tangente de 300 graus, aqui, ó, tangente de 300 graus é menos a tangente de 60, porque é negativa no quarto quadrante, ó. Olha aqui, ó, onde está meu cursorzinho aqui, ó. Ok, gente, não tem mistério, tá legal? Então, basta você fazer, eu fiz um resumo aqui. Esse aqui é mais uma vez o resumo dos sinais, que é importantíssimo saber isso aqui. Né? Essa foca nas dicas aí já foi dado para vocês. Resumindo o que estudamos sobre redução primeiro quadrante, teremos. Se queremos reduzir do segundo quadrante para o primeiro quadrante, basta a gente fazer 180 menos y. Esse x é o ângulo que a gente, o arco, ou o ângulo que a gente quer encontrar, que está situado no primeiro quadrante. E o y é o arco que pertence ao segundo quadrante. Agora, se a gente quer calcular, transportar um arco do terceiro quadrante para o primeiro quadrante, a gente vai fazer, em vez de 180 menos y, a gente vai fazer y menos 180. Por exemplo, esse y pode ser 225 graus. Então, você vai fazer 225 graus menos 180. Você vai encontrar o arco no primeiro quadrante. E se ele estiver no quarto quadrante, a gente quiser reduzir para o primeiro quadrante, a gente faz 360 graus menos y. Né? Por exemplo, um arco de 330 graus. Você faz 360 menos 330 dá 30. Gente, para que serve a redução primeiro quadrante? Nada mais é para que a gente possa encontrar um arco de 30 graus, 45 e 60, pois esse arco nós conhecemos. Ok, galerinha? Vou fazer mais uma transição para a gente fechar essa nossa aulinha e vocês verem minha carinha linda. Ok, galera? Então, olha só, a gente reduz um arco do segundo quadrante para o primeiro, ou do terceiro quadrante para o primeiro, ou do quarto quadrante para o primeiro, para que a gente possa encontrar um arco de 30 graus, 45 e 60. Mas a gente tem que entender que o arco ele está no segundo quadrante, ou no terceiro, ou no quarto quadrante. Com isso, a gente tem que saber se o seno, cosseno, a tangente, enfim. Seno, cosseno e tangente são os três principais. Por quê? Porque a cotangente tem o mesmo sinal da tangente e a secante tem o mesmo sinal do cosseno e a cossecante o mesmo sinal do seno. Porque é só o inverso. Não é o módulo, é o inverso. O inverso quer dizer que é trocar numerador com denominador, mas não quer dizer que troca o sinal. Não é o oposto ou simétrico, é inverso.
Então, galerinha, beijos, e o próximo vídeo da aulinha de hoje vai ser com exercícios, pelo menos uns 3 exercícios, para vocês verem como funciona isso. Beijo no coração de vocês e vamos para a próxima gravação já já. Até ela!